A África do Sul abriga animais dos mais impressionantes. É ainda mais impressionante como algumas características permitem que vários desses animais se misturem ao seu ambiente. Mesmo com a sua altura, é possível perder de vista uma girafa. Suas cores se misturam em meio à savana. Enquanto alguns animais possuem cores para se exibir, outros preferem se esconder. A camuflagem dá a possibilidade de se esconder de predadores, ou de predadores atacarem suas presas. Por isso, hoje, o Origens vai te mostrar tudo sobre camuflagem. E quando eu levanto a cobra do chão, é de fato quando podemos ver a cobra pela primeira vez com facilidade, porque a camuflagem só funciona se você estiver parado. Diante de predadores e presas, eu vou entender como funciona essa capacidade única dos animais. Por exemplo, os guepardos aqui fora, se eles se deitarem na grama, quase não vai dar para vê-los, dependendo da posição. Na selva, todos parecem estar preparados para se camuflar. Os animais na natureza têm um padrão específico. Isso, de fato, ajuda eles a se camuflar um pouco. Como podemos entender isso à luz da ciência? Essas e outras perguntas eu vou tentar descobrir no programa de hoje. Eu estou no Centro de Espécies Ameaçadas de Hot Springs, conhecido como RESC. O símbolo do local é um guepardo, e isso não é à toa. Apesar de hoje contar com vários animais, o Centro de Conservação iniciou suas atividades com o público em 1990, e somente com guepardos. Em cima de uma caminhonete, a guia e curadora de animais, Linhe van Hesburn, me mostra um pouco da rotina dos guepardos. Linhe corre risco, mas por conhecer os animais, abre o portão e volta ao carro. Durante o percurso, eles nos acompanham. Me chama a atenção as cores dos guepardos, que em muito se assemelha à da savana africana. E também as manchas pretas em seus olhos parecem um capricho na beleza desses animais. No entanto, Linhe me explica que as cores do pelo, do corpo e dos olhos têm um motivo. É possível que o pelo deles os ajude a se camuflar na natureza? Sim, os animais da natureza têm um padrão específico. Isso, de fato, ajuda eles a se camuflar um pouco. Por exemplo, os guepardos aqui fora, se eles se deitarem nesta grama, quase não vai dar para vê-los, dependendo da posição. A outra coisa é que eles são animais muito magros e esguios. Por isso, quando eles se deitam no meio da grama, é difícil de achar. Mesmo com as manchas pretas características, até o guepardo real, que tem mais manchas pretas, mal dá para encontrar eles na grama alta. Então, definitivamente, é algo que ajuda a camuflar. Além disso, as marcas de lágrimas pretas que descem pelos olhos também ajudam com o reflexo do sol. Incrível! Guepardos são os animais mais rápidos do mundo. Especula-se que esses gatos selvagens podem correr entre 80 e 130 km por hora, a mesma média que um carro anda na estrada. Assim como a cauda age como um leme para que eles tenham estabilidade nas curvas bruscas, em alta velocidade. Eles usam a cauda para fazer aquelas curvas em alta velocidade. Camuflagem não é algo tão óbvio de se definir. Por isso, o Gabriel Monteiro, que é biólogo, me ajuda com essas informações.
A camuflagem é quando um organismo ele fica invisível no ambiente, porque a sua coloração da sua pelagem ou de suas penas vão estar literalmente parecidas com o ambiente situado. Dessas estratégias ecológicas, nós temos 3 tipos. A camuflagem em si, que é a invisibilidade do animal no ambiente situado. Temos a técnica do mimetismo, que é quando o animal ele se espelha em um modelo para ficar parecido com este organismo. Nós temos um organismo que ele é conhecido como bicho-pau. Esse bicho-pau ele é um inseto e ele utiliza de um modelo no ambiente, sendo um graveto que ele consegue literalmente imitar, ele consegue mimetizar, fazendo uma mímica deste exemplar. E tem uma terceira técnica que se chama aposematismo, que é quando um organismo ele utiliza cores vibrantes para emitir um sinal de alerta. Na tentativa de imitar animais, militares passaram a utilizar tons de marrom, verde e preto em suas roupas para se camuflar, semelhante a animais que apresentam coloração que os camuflam no ambiente. Então essa coloração associada com a vegetação e associada com o porte do animal deixa o bioma, o animal, o organismo e a sua coloração associada para viver em determinado ambiente. É por isso que durante um safari na savana africana, as girafas, que são animais enormes, me fizeram ter dificuldades em enxergá-las devido à sua coloração. Se você olhar por trás das folhas das árvores, eles se parecem com seu ambiente. Sua cor se parece com as cores das folhas. É mesmo. E a casca da árvore. Sim, se ele ficasse parado atrás de uma árvore, nós não o veríamos. Poucos segundos depois, no caminho, avistamos algumas zebras. Essas são as zebras vivas. Agora está faltando um integrante desse grupo. Verdade. Uma delas virou janta de leão ontem. Coitada. Coitada da zebra. Agora são 3. O terceiro animal que estamos vendo no safari de hoje está bem aqui. 3 zebras. Elas estão comendo, como vocês podem ver. Em 2016, pesquisadores indicavam que as listras das zebras servem para camuflagem. No entanto, um estudo de 2016 publicado na revista PLOS ONE indica que zebras não possuem vantagens em ambientes abertos como a savana e são alvos fáceis de leões. Usando como base a capacidade visual dos animais, os cientistas identificaram que, a 50 metros de distância, à luz do dia, ou 30 no crepúsculo, é difícil para qualquer animal distinguir uma zebra entre as árvores, mas somente entre árvores e a uma distância considerável. Já outros animais parecem ser parte do ambiente. Em locais frios, onde só se observa a neve, é possível, com muita dificuldade, enxergar um urso polar. O urso polar, ele apresenta o pelo translúcido. Então, os pelos do tegumento de um urso polar, ele é transparente. Só que quando ele está situado em um ambiente, que nós temos as geleiras, por exemplo, o reflexo da geleira se reflete nos pelos do animal. É como se o ambiente e o animal fossem desenhados uns para os outros. Como esse fenômeno é possível? Cobras. Elas se misturam com as árvores, rochas e até na água. Animais peçonhentos que aparecem até em casas. Veja nessa imagem se você consegue encontrar a cobra. Ela está camuflada entre as folhas.
Essa estratégia ajuda a cobra a fugir de predadores e atacar suas presas, injetando seu veneno para que, ao serem paralisadas, ela faça sua refeição. No entanto, o que cobras e outros animais enfrentam como problema é o cheiro, menos para a cobra que eu estou prestes a conhecer, a biúta. Esta é uma cobra muito especial. Até onde sabemos, porque é algo novo para a ciência, esta é a única cobra no mundo que pode camuflar o seu cheiro, assim como sua aparência para os seus predadores. Então, esta cobra não pode ser detectada por cães, por suricates ou nem mesmo por elefantes. Estes são os 3 animais usados no estudo quando os cientistas perceberam isto. Uau! Por isso, essa cobra é muito especial. E chamamos isso de cripse química, a habilidade de um animal para camuflar o seu cheiro. Entendi. Eu vou levantar a cobra bem devagar. É provável que a cobra sibile, que é de onde vem o nome da biúta em inglês. Então isso é a cobra dizendo: Chris, eu estou com um pouco de medo, não chegue mais perto. E quando eu levanto a cobra do chão, é de fato quando podemos ver a cobra pela primeira vez com facilidade. Porque a camuflagem só funciona se você estiver parado. Quando você se move, então é fácil de ver. Estando tão próxima de uma das cobras mais perigosas do mundo, é possível ouvir o som ameaçador que ela faz. Ok, aqui está ela. Então, de fato, como as pessoas são mordidas por uma cobra dessas? Eu só estou cercando ela aqui para que ela fique parada. Mas, então, as pessoas acham que é porque você pode estar perto de uma sem querer, mas na verdade é porque as pessoas tentam pegá-la ou tentam matá-la. Agora não parece, mas é a cobra com o ataque mais rápido do mundo. Então, se eu fizesse o que vi na TV e agarrasse a cobra pela cauda ou prendesse a cobra atrás da cabeça, ela iria se virar com reflexos muito mais rápidos do que os nossos e morderia alguém. Ver a cobra se misturando ao ambiente em que ela está me leva a questionamentos. É comum a pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A pergunta que diverte a todos pode ser refeita pensando na camuflagem. Afinal, quem veio primeiro, o ambiente ou o animal adaptado para aquele local? Os animais, eles estão presentes no bioma porque eles se adaptaram. Qual que é a nossa hipótese? Que os animais, eles conviviam somente em uma porção de terra, em um aglomerado, e assim eles foram se dispersando. Conforme essa dispersão foi acontecendo, eles foram se adaptando de acordo com o novo ambiente situado. A seleção natural, conceito em que o ser mais adaptado é mais propenso a sobreviver em um ambiente e passar suas características aos seus descendentes, ocorre nesses casos. No entanto, a imprevisibilidade de como a seleção ocorre é uma incógnita para a ciência. Vemos na natureza as árvores, os insetos, os peixes, os pássaros, e nós nos perguntamos como estas coisas surgiram. Isso é o que a teoria da evolução tenta explicar e também é o que a criação tenta explicar. É a razão que nós pensamos sobre a origem destas coisas. Do ponto de vista da evolução, existe um tipo de divisão. Nós podemos explicar estas coisas sem falar de um criador? E Charles Darwin tinha esse objetivo em mente. Ele queria tentar explicar estas coisas sem fazer referência a um criador. Então, ele observou na natureza que existem mais descendentes produzidos do que espaço no habitat para que todos sobrevivam. Ele observou que existem variações, que alguns descendentes são mais fortes, que alguns descendentes produzem mais descendentes do que outros. Então, ele se deu conta de que aqueles que sobrevivessem mais seriam os mais fortes, ou os mais inteligentes, ou de alguma forma, os mais bem-sucedidos. Dessa forma, ele desenvolveu sua teoria da seleção natural. Note o termo que ele usou, seleção natural.
Ele escolheu esse termo intencionalmente porque ele não queria mencionar a Deus ali. Ele está excluindo tudo o que Deus talvez possa fazer ao usar o termo seleção natural. Agora, a pergunta é: a teoria de Darwin consegue explicar? Ela é bem-sucedida? E eu acho que não. Ela absolutamente não é bem-sucedida, mas ela sim explica algumas coisas. Imaginar que os animais foram adquirindo tais características ou as desenvolvendo de forma aleatória parece uma tarefa difícil na argumentação evolutiva. Quando falamos de adaptação, isso pode ter dois significados diferentes. Uma adaptação é uma característica de um organismo que lhe ajuda a sobreviver, a funcionar corretamente no meio em que vive. Então poderíamos dizer que, por exemplo, a cauda da iguana marinha, uma cauda plana nas laterais, é uma adaptação para o movimento aquático para se propelir na água. Outro significado da palavra adaptação seria o que é o processo de adaptação, ou seja, como chega a adquirir essa característica que permite a esse animal que sobreviva e funcione corretamente no meio ou nas condições ambientais em que se encontra. E então, temos diferentes possibilidades, diferentes interpretações. A interpretação convencional, dentro do que seria a teoria da evolução, é que não há uma previsão. Não existe um projeto e não existe uma previsão do que acontecerá com o organismo no futuro. Ou seja, as mudanças que ocorrem no organismo são mudanças que ocorrem ao acaso, que normalmente correspondem a mutações genéticas com erros, quando se copia o DNA. Há um erro que altera o organismo de alguma forma. Pode mudar a cor, pode mudar a forma, pode mudar a velocidade do crescimento, pode mudar algum detalhe desse organismo, mas nunca será uma previsão do futuro para que depois esse organismo funcione em um meio diferente. É algo que acontece totalmente ao acaso. Se depois coincide que esse organismo, que por acaso sua cauda ficou mais plana, decide entrar na água e começar a nadar, isso será uma vantagem para esse animal, porque ao ter uma cauda mais plana, poderá nadar melhor. Essa seria uma forma de interpretar. A outra possibilidade seria que os organismos estivessem de alguma forma preconcebidos a que pudessem enfrentar diferentes ambientes e sobreviver nas condições deles. Seria dizer que o organismo tem ali a informação genética para ter a cauda de diferentes formas, mais achatadas ou menos, ou mais arredondada, ou as unhas mais longas ou curtas, ou uma cor diferente, e que toda essa informação já esteja de alguma forma na população e que depois essas características simplesmente se manifestem no organismo, quando necessário. Então, os mecanismos para que isso ocorra, isto é o que se chamaria de pré-adaptação, que o organismo de alguma forma já tem a característica antes e de alguma maneira, quando chegam essas circunstâncias, está preparado para enfrentá-las. Então, isso seria um pouco da interpretação criacionista. Quer dizer, nós pensamos que temos um desenhista por trás das maravilhas da natureza, que quando cria os organismos, já os prepara para que possam enfrentar diferentes condições ambientais e possam sobreviver. Que possam mudar ligeiramente, mas estamos falando de alguns limites. As mudanças têm algumas limitações e estaríamos falando do tipo de mudança onde não aparecem estruturas novas, porque uma estrutura nova requer informação genética nova. É necessário algo novo, nova informação. E informação nova não é barato. A melhor forma de se conseguir é através de algum tipo de contribuição inteligente de fora do sistema, introduzindo no sistema as informações. Isso é o que os criacionistas têm para oferecer. Eu acredito que funciona, que existe um criador que introduziu as informações, e por isso temos diversidade. A teoria de Darwin explica por que temos pequenas variações aqui e ali. Esse tipo de coisa é sim muito útil, mas não explica a grande questão: como surgiram os peixes inicialmente? Como surgiram os insetos inicialmente? Darwin realmente não explica isso. Portanto, imaginar que tipos básicos de animais foram criados e sofrendo modificações decorrentes do ambiente é mais possível de ser evidenciado. E também é uma narrativa que corrobora
com a ideia bíblica da criação dos animais. Nós temos a presença de felinos ao redor do mundo, mas nós entendemos que existia um modelo, um felino modelo, que conforme ele foi se adaptando em diferentes regiões, até as suas modificações corporais foram acontecendo para se adequar no novo bioma que ele está situado. E é claro que isso levou tempo para se acontecer, para que essa adaptação pudesse estar ocasionada de uma maneira uniforme para este novo ambiente com este novo organismo. Mudanças essas que podem ter acontecido após a Terra passar por mudanças em sua geologia há mais de 5.000 anos, decorrente de uma grande inundação. Com isso, animais podem ter se adaptado a novos ambientes, alterando algumas características para sobreviver. Alguns com certa raridade, como é o caso da cobra biúta, que camufla sua imagem e cheiro. Ela poderia escapar? Eu ia falar disso agora. A cobra estava com a sensação de não ter sido vista, então eu a levantei e o que a cobra está fazendo agora? Está tentando se esconder. Está tentando se esconder, está se afastando. A cobra teve muitas oportunidades para tentar nos atacar e nos morder, mas esta não é a natureza das cobras. Elas preferem muito mais se afastar, como ela está fazendo agora. E se esconder. E se esconder. Olha só o quão rapidamente ela se torna invisível de novo. É muito interessante. Exatamente. E imagine como é eficaz para evitar a predação quando ela não tem o cheiro que um predador com um olfato sensível poderia detectar. Ao dar aos animais a capacidade de se camuflar, o Criador proporcionou um sistema que os ajuda a sobreviver em um mundo fadado a mudanças. Aqui na África do Sul, eu tenho a chance de observar de perto coisas que podem passar despercebidas, como o movimento sutil dos animais, suas cores e diversidade, que parecem refletir a sabedoria de quem nos criou. Oi, eu sou a Ana Lopes e se você gostou desse vídeo, se inscreva para poder ver mais origens aqui na África do Sul. E se você está em busca de mais conhecimento, dá uma olhada nos cursos que temos para você, clicando no link na descrição.